Olá, alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Vamos, então, retomar a ideia sobre migrações. Eu sou o professor Valdenir, venha comigo. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o tema processos migratórios em diferentes regiões do mundo. E o objetivo da nossa aula é analisar e compreender as causas dos processos de migrações nos diferentes lugares do mundo. Por que as pessoas migram? O que leva as pessoas a migrarem? Podemos entender que a população humana movimenta-se de um espaço para o outro, de um país para o outro, atravessando mares, oceanos e até mudam de continente. Portanto, o que leva as pessoas a migrarem, de certa maneira, é a busca por conforto e segurança. Para tanto, precisamos entender quais são os fatores de migração. Neste caso, podemos entender que o processo de migração ocorre pelos fatores de repulsão e de atração. Repulsão é aquilo que te manda embora. É aquilo que te coloca forçadamente para outro lugar. A atração é aquilo que te convida, aquilo que te atrai. Portanto, o fator de repulsão pode ser entendido como desastres ambientais, guerras, fome, perseguições políticas, religiosas, desemprego, falta de estabilidade econômica, enfim, são vários fatores que repulsam a população de um determinado local. Por outro lado, os fatores de atração é aquilo que, de certa maneira, atrai a população. Qualidade de vida, trabalho, melhores salários, ambiente agradável, segurança pública, uma educação de qualidade, assistência médica, enfim, são vários os fatores que atraem a população. Neste caso, entendemos que os processos migratórios envolvem a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Esta dinâmica, de certa maneira, favorece a ampliação de diferentes culturas, que, por sua vez, promove o enriquecimento dessas culturas, pela troca de hábitos, de costumes, de valores e entre outros. Para tanto, precisamos entender os fluxos migratórios em diferentes localidades do planeta. Neste caso, eu convido você a olhar para o mapa que está aqui na tela para entendermos como se dá esses fluxos migratórios no mundo ou em diferentes regiões do mundo. Basta saber que essas migrações ou esses fluxos migratórios podem acontecer de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, países desenvolvidos entre países desenvolvidos, países do sul para os países do norte, os países do sul para os países do sul, países desenvolvidos para países subdesenvolvidos. Neste caso, podemos ver que empresas de origem de países desenvolvidos migram para países subdesenvolvidos a fim de ter matérias-primas baratas e mão de obras baratas, e nesse caso, muitos dos seus colaboradores precisam migrar dos seus países de origem, que são ricos, para os países subdesenvolvidos, onde as empresas vão instalar. Da mesma maneira, podemos entender que as populações de países subdesenvolvidos migram para os países desenvolvidos a fim de ter melhores condições de vida, melhores salários, melhores qualidade de vida. Podemos citar um exemplo, os Estados Unidos. Muitos
latinos, países como México, da América Central e até brasileiros migram para os Estados Unidos de forma clandestina. Todavia, os Estados Unidos construiu um muro na divisa entre o México e o seu próprio país, para evitar que migrantes desses países vão de forma clandestina para os Estados Unidos. Bem, entendendo esse contexto de migração, podemos falar também sobre as migrações haitianas e também ucranianas e venezuelanas. O Brasil, nos últimos anos, tem recebido inúmeros imigrantes haitianos. Os fatores são vários. No Haiti, tem o problema da fome, tem o problema da insegurança pública, problema climático, inclusive os terremotos. Esses fatores têm levado muitas pessoas do Haiti a procurarem refúgio em outros países, em países desenvolvidos da Europa ou dos Estados Unidos, mas também no Brasil. Aliás, o Brasil é palco de imigrantes haitianos. Por outro lado, nós temos também os imigrantes ucranianos. Eles estão deixando o seu país em detrimento da guerra contra a Rússia. Estão buscando refúgio em outros países, países da Europa, e também estão buscando refúgio aqui no Brasil. Ora, aqui no Brasil, nós temos uma cidade que é marcada pelos imigrantes ucranianos. Essa cidade fica aqui no Paraná, que é a cidade de Prudentópolis. E muitos refugiados da guerra entre Ucrânia e Rússia estão vindo e sendo recebidos pelos seus compatriotas aqui no Paraná. Interessante, não é? Temos também a questão da Venezuela. Os venezuelanos têm problemas sérios. E um dos fatores na atualidade que influencia os venezuelanos a deixar o seu país é a instabilidade política, as perseguições políticas, o desemprego, a fome, enfim, a falta de remédio e também assistências de serviços essenciais. Neste caso, precisamos entender como se dá também a imigração dos venezuelanos para o Brasil. Uma das principais rotas de entrada dos venezuelanos para o Brasil é o estado de Roraima. Se não bastasse, esse Estado brasileiro já apresenta grandes dificuldades sociais, como desemprego, insegurança e outras situações. E depois que surgiu a crise na Venezuela, o Brasil aumenta o fluxo desses imigrantes buscando se refugiar aqui no Brasil. Neste caso, precisamos agora entender um pouquinho sobre esse contexto. Proponho para vocês a atividade Mão na Massa. Vou orientar vocês a usarem um aplicativo do Jamboard, que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês pesquisem no Google e sinalizem no mapa do Brasil as regiões ou os estados que mais recebem imigrantes venezuelanos, haitianos e ucranianos. Ok? Fico no aguardo. Um abraço a todos e até a próxima aula.